Sou o professor Augusto Moura, seu professor de estatística. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Vamos continuar falando da assimetria e da kurtose. Só que agora vamos utilizar outros parâmetros. Observe. Bom, existe o chamado coeficiente de assimetria de Pearson. O coeficiente de assimetria é obtido da seguinte maneira. Vamos ver. Bom, se a curva é simétrica, está aqui um exemplo de curva simétrica, você tem aqui os 50% acima da média e 50% abaixo da média. Quando temos uma curva simétrica, esses pontos aqui coincidem. A média coincide com a mediana, que coincide com a moda. Significa que uma curva é simétrica. Bom, se a curva é assimétrica, pode ser de duas formas. Existe a assimetria positiva e a assimetria negativa. Se temos uma assimetria positiva, observe aqui que a moda é o de maior frequência. Então, no gráfico, você vai ver que ela atinge o ponto máximo da curva. Tome como base a moda. Então, se a assimetria ela é positiva, vamos apagar isso aqui para que você observe. Se a assimetria é positiva, a moda fica menor do que a mediana, que é menor do que a média. Moda menor que a mediana, menor que a média. Ou média maior que a mediana, que é maior que a moda. Então basta lembrar que esse ponto mais alto é justamente a moda, é o de maior frequência. Então teremos a moda antes se a assimetria é positiva. Está aqui, ó, a curva tem a cauda do lado positivo. Se a simetria é negativa, a curva tem a cauda do lado negativo. Então a moda está mais afastada. Então a simetria positiva, a moda é o primeiro valor. Depois mediana, depois média. Se a simetria é negativa, a média primeiro, a mediana e depois a moda. Então é necessário que você guarde essas ideias. Uma curva pode ser simétrica, quando média igual a mediana igual a moda. A curva pode ser assimétrica positiva, significa que a cauda está à direita, significa que a moda está antes, depois vem a mediana, depois vem a média. E se a assimetria é negativa, a cauda está à esquerda, então você vai ter média, depois mediana e o mais alto valor é a moda. Bom, vamos verificar se uma curva é simétrica ou com assimetria positiva ou com assimetria negativa. Mas antes disso, existe o conceito de coeficiente de assimetria de Pearson. Existem dois coeficientes, um definido a partir da moda e o outro definido a partir da mediana. O primeiro coeficiente de assimetria, o A1, primeiro coeficiente de assimetria, ele é calculado através desta relação que você está vendo aí. Aí está a relação que determina o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson. Você vai pegar a média, subtrair da moda e dividir pelo desvio padrão. Média menos moda dividido pelo desvio padrão é o coeficiente de assimetria. Se a média é maior que a moda, a assimetria é positiva. Se a média é menor do que a moda, fica negativo o numerador, então a assimetria é negativa. E se a média for igual à moda, significa que a curva é simétrica. Então essas condições é necessário que você memorize para que marque corretamente. A prova pode pedir para fazer cálculos ou simplesmente dar os valores e você classificar. A questão pode ser teórica sobre isso. Normalmente a maioria das questões são teóricas. Uma prova que tenha muitos itens, como uma prova do CESP, 120 itens, o cálculo é pequeno. Quando aparece para fazer cálculo é pouco. Mas aqui a gente acaba fazendo muito cálculo, aqui é a nossa aula, você está vendo, aprendendo o assunto e não tem como aprender estatística sem fazer algum cálculo. Por menor que seja, a gente vai ter que fazer algum treino aqui numérico para você entender esses conceitos. Então vamos partir para o treino. Observe aí uma tabela de frequência bem pequena, só com 3 classes. Veja que eu utilizei aí um exemplo bem pequeno e pode aparecer em prova assim, que é rápido você fazer e chegar à conclusão. Vamos calcular o primeiro coeficiente de Pearson. Bom, primeiro temos que calcular a média e calcular, lembrando, ó, a moda. Temos que calcular a média, a moda e desvio padrão. O coeficiente A1 é a média menos a moda dividido pelo desvio padrão. Vou utilizar aqui desvio padrão da população, sigma, ou então o S. Vamos escrever o S se for amostra, ou sigma se for população.
Bom, de qualquer forma, vamos fazer o cálculo. A classe vai de 0 a 2, significa que o valor de xi a média é igual a 1. Se a classe é de 2 a 4, a média é 3, que é o valor de xi. E se a classe é de 4 a 6, a média é igual a 5. Então, são esses valores que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da média. Para calcular a média, você já sabe, multiplique a frequência vezes o xi. 40 vezes 1 é 40. 50 vezes 3, 150, e 10 vezes 5, 50. Então, resultado 240. A soma das frequências é igual a 100. E é o que eu preciso para calcular a média. A média aritmética é a soma dos xi e fi dividido pelo somatório das frequências. Na prova você não vai escrever isso, vai pegar simplesmente 240 e dividir por 100, significa que a média é 2,4. É o que eu preciso para calcular o coeficiente. Bom, agora vamos determinar o desvio padrão. Desvio padrão só é você continuar a multiplicar x por xfi, que dá x ao quadrado fi. Se multiplicar a terceira e a quarta coluna, obtém a quinta coluna para o cálculo do desvio padrão. Então vamos fazer 1 vezes 40 é o próprio 40, 3 vezes 150 é 450 e 5 vezes 50, 250. Somando 0, 14, vai 1, 6 e 1, 7, 740. Então, o desvio padrão é... Bom, primeiro tenho que calcular a variância, depois tirar a raiz. Isto aqui vai ser desvio padrão ao quadrado é a variância de x. Essa variância, bom, vamos considerar aqui, né, como população e não como amostra. Não foi dito aí, é só um exemplo. Então, eu vou considerar aqui que é uma população e o desvio padrão da população será o sigma minúsculo, a variância da população. Já vimos a diferença disto. Se for população, você divide por n. Se for amostra, n-1. Como aqui é só um exemplo, então eu vou considerar que é população. Se for dito que isso aqui é uma amostra, então você utiliza n-1. Né? Agora também depende do tamanho da amostra. Um detalhe, na verdade aqui não tem diferença, porque a frequência aqui, ó, a soma das frequências é 100. Na verdade, as duas fórmulas só têm diferença quando a amostra é menor do que 30. Essa é a condição. A gente vai ver isso em distribuição normal. Então, aqui, na verdade, não teria diferença nenhuma. Vamos continuando. Então, nosso cálculo. Quem é a variância da amostra ou da população? Tanto faz, não há diferença significativa, porque o tamanho da amostra seria 100 ou seria uma população de tamanho 100. A variância é 1 sobre n, somatório do xi ao quadrado fi, menos somatório dos xi fi ao quadrado sobre n. Como eu disse, na prova você não vai escrever isso, vai logo fazer o cálculo e pronto, para não perder tempo. Então, o desvio padrão, vamos primeiro calcular a variância, depois o desvio padrão. A variância de x será 1 sobre 100, que multiplica 740, menos 240 ao quadrado, dividido por 100. 240 ao quadrado dividido por 100, os dois zeros vão embora. O zero aí vai embora, fica 24 ao quadrado. Então vai ficar 740 menos 24 ao quadrado. Vamos fazer a continha aqui do lado, 24 vezes 24, 576, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes... o próximo, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4 e 1, 4. Então, como eu disse, 576. Vamos apagar essa nossa conta, que não temos muito espaço. 576 menos 576 dividido por 100. Resultado disto, 6 para 10, né, vai ficar 4. 7 e 1, 8 para 14, 6. 64 vai 1. Né? Então dá 164 sobre 100, 1,64. Então o desvio padrão é igual, ou a variância, desvio padrão não, variância é 1,64. Bom,
o desvio padrão é raiz da variância e o resultado disto, raiz de 1,64. Bom, raiz de 1,64, raiz de 164, não é? Aproximadamente 14 dá 3 vezes 13, 169, então aproximadamente 1,3. O valor aproximado, 1,3, temos aí o desvio padrão. Falta agora saber a moda. Bom, professor, mas dá trabalho, né? Como eu disse, na prova ele já pode te dar o valor do desvio padrão, o valor da moda, da mediana, só para você calcular o coeficiente. Então eu estou fazendo todo o cálculo aqui, revisando o que foi visto. É bom que você aprende o que relembra o que foi visto em aulas passadas. Então vamos continuar, vamos calcular agora a moda para finalizar. Bom, o espaço aqui ficou pequeno, vamos lá, vamos aproveitar, apagar alguma coisa aqui, vamos apagar essa parte e fazer o cálculo da moda. O valor da moda será, bom, a frequência, existe uma frequência modal, que é justamente o 50. O 50 é a maior frequência, então a moda está entre 2 e 4. A moda é o limite inferior, mas, bom, vamos utilizar aqui um tipo de moda, Kisuber. Vamos utilizar a moda de Kisuber. Então, vai ser limite inferior C, o ΔI sobre ΔI mais ΔI. É rápido fazer isso, ó. O limite inferior é 2, o intervalo 2 de classe. O ΔI, 50 menos 40 dá o ΔI e 50 menos 10 dá o ΔI. 50 menos 40 é 10 e 10 mais 40, que é o ΔI. Resultado, 2 mais 2 que multiplica 1/5. Vai cortar aqui o zero, vai ficar 10 por 50, 1/5. Resultado, 2,4. 2 sobre 5 dá 0,4, então o resultado é 2,4. Bom, menos 2,4. Olha só, como a média coincidiu com a moda, significa que essa curva tem 0 sobre 1,3, 0. A curva é simétrica. Esta curva representa uma curva simétrica. A média foi 2,4 e temos também aí a moda 2,4. Então, 2,4 menos 2,4, 0. Está aí feito, o coeficiente de assimetria é 0. Todos conseguiram acompanhar o que foi feito aí? Viram aí? Então é necessário, né, fazer esses cálculos para você chegar ao coeficiente de assimetria. Bom, esse é o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson. Existe o segundo coeficiente de assimetria. Vamos ver aí o segundo coeficiente de assimetria? Está aí projetado. O segundo coeficiente de assimetria, ele é dado por essa relação. Ele toma como base a mediana. O segundo coeficiente de assimetria é 3 que multiplica média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. 3 vezes média menos mediana dividido pelo desvio padrão. Bom, este coeficiente, ele toma como base a mediana. Se a média for maior que a mediana, a simetria é positiva. Se a média for menor que a mediana, a simetria é negativa. E se a média for igual à mediana, significa que é simétrico, como aconteceu no nosso exercício passado que acabamos de fazer. Bom, um detalhe que é importante, esta relação, se você igualar essa relação com a outra, chega à seguinte conclusão, que a média menos a moda, que é o numerador, se os dois coeficientes forem igualados, você vai chegar à relação de que a média menos a moda é 3 vezes a média menos a mediana. Essa relação, chamada relação de Pearson. Bom, então você guarda essas ideias que são importantes para o seu concurso. E vamos aqui a mais um exemplo. Vamos calcular novamente o coeficiente de Pearson, no caso que está dado aí na questão. Vamos lá calcular o segundo coeficiente. O segundo coeficiente é calculado A2 como 3 vezes a média menos a mediana, agora não é a moda, é a mediana, dividido pelo desvio padrão. Vamos usar o sigma como desvio padrão. Bom,
quem é a média? Vamos calcular a média, vai ficar 10 vezes 1 é 10, 150 e 4, 200. Então, fazendo o somatório, resultado 360. Soma das frequências 100. Então, temos a média. O valor da média, como eu disse, não precisa escrever todas as equações, 360 por 100, 3,6. Então, como eu disse, não precisa escrever as equações têm que estar na sua mente para que você possa fazer o cálculo. Agora, a mediana. A mediana, bom, a classe mediana é onde está o valor 50. A classe mediana é essa daqui, porque 10 mais 50 dá 60, já passou da metade dos 100 valores. Então, a mediana será 2 mais o intervalo de classe 2, que multiplica n sobre 2, que seriam 100 sobre 2, 50, menos a frequência acumulada anterior, que é a frequência 10, dividido pela frequência da classe mediana, que é o próprio 50. Vocês estão vendo aí que é rápido fazer? 2 mais 2, que multiplica 4 quintos. 4 quintos. Resultado, 2 mais 8 quintos. 8 quintos, 1,6, 3,6. Então, significa que temos, não precisa nem calcular aqui o desvio padrão. O A2 também vai ser 0. Então, resultado de simetria. O resultado é uma simetria. Bom, todos conseguiram acompanhar aí o que foi colocado? Tudo ok? Então, veja que não precisava calcular o desvio padrão aí. Temos resultado, curva simétrica. Bom, minha gente, fizemos aí nossos cálculos, né? Mostrei aí como calcular o primeiro coeficiente e o segundo coeficiente. E ficamos por aqui nessa nossa etapa de vídeo aula. Eu espero que você treine, relembre todas essas ideias, né, para poder marcar aí corretamente no concurso e ser aprovado. Até o nosso próximo encontro.